Então, depois do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, veio o neurofisiologista Donald Hebb, tá? E qual foi a teoria que ele cunhou que é aceita até hoje? Que existe a memória de curto prazo, você já deve ter ouvido falar nisso, memória de curto prazo e memória de longo prazo, tá? E o que acontece? A memória de curto prazo normalmente são modificações funcionais nas nossas sinapses nervosas e neurônios, enquanto que a memória de longo prazo são modificações estruturais nas nossas sinapses nervosas e neurônios, tá? E veja bem, ele chegou a essa conclusão que para a gente conseguir fazer mudanças estruturais nas nossas sinapses nervosas, tá? A gente precisa ter revisões sistemáticas, rever aquele assunto sistematicamente. E de maneira mental, tem que ser relevante, né, para o nosso cérebro aquilo. Ou seja, se você vê uma coisa várias vezes, você pode ver várias vezes um conteúdo, enfim, mas você não tem nenhuma estratégia de rever aquilo sistematicamente, exatamente nos pontos que, lembra, essa lâmpada está apagando, que você está esquecendo, tá? Você vai ter que ter um caminho muito longo para conseguir alterar de modificações funcionais nas suas sinapses nervosas para modificações estruturais nas suas sinapses nervosas. Veja bem, eu vou explicar em analogia para ficar mais claro, porque isso fica muito abstrato, né, para as pessoas entenderem. É o seguinte, é como se as suas memórias fossem, você está numa mata, enfim, está numa mata fechada aqui. Só um instante, está correto o microfone aqui? Está correto? Você está numa mata fechada, tá? E você tem acesso ao conhecimento. Você tem aquele Deixa eu só ajeitar aqui. Só um instante, pessoal. Obrigado. Está correto agora? Então você tem acesso ao conhecimento. Você está numa mata fechada. É como se esse primeiro contato que você tem com a informação, aquele posicionamento mental de captar as informações, fosse que você estivesse abrindo uma estrada aqui, uma estrada de chão. Tá? É a primeira coisa que você precisa fazer para abrir essa estrada. Você precisa cortar as árvores, enfim, você precisa fazer o caminho. Fica meio, digamos assim, não fica perfeito, não vai ser um asfalto, não vai ser uma estrada perfeita, mas é a sua primeira etapa e você tem que fazer ela. Você não adianta chegar e construindo asfalto em cima das árvores. Você tem que ter essa etapa de cortar. Perfeito? E quando você abre essa mata fechada, tá, pela primeira vez, beleza? Tá uma estradinha de terra. E o que acontece com uma estradinha de terra? Logo, rapidinho já cresce o mato em cima se você não faz nada ali. Então a primeira revisão sua, lá de Hermann Ebbinghaus, tá? A primeira revisão sua é para bater esse chão, para que não cresça o mato em cima. Perfeito? Para que não cresça rapidamente o mato em cima. Tá? E as nossas revisões sistemáticas do Hermann Ebbinghaus e do Donald Hebb basicamente são o seguinte: a gente vai ver exatamente os pontos para vocês fazerem a revisão de maneira mais eficiente possível. Ou seja, adiantaria você recém bateu aqui a terra, tá perfeito, né? Não vai crescer mato ali. E uma hora depois você bater de novo a terra? Não adiantaria. A gente vai revisar, ou seja, você faria um esforço dobrado em vão, porque a terra ali, a sinapse já está pronta, você já consegue resgatar aquela memória. Então a gente vai aprender quando revisar exatamente nos momentos em que está crescendo mato nessa nossa estrada. E a gente vai aprender a maneira certa de revisar para, ao invés de deixar essa estrada de chão, de terra, construir um asfalto nela, para que a gente mude a estrutura das nossas sinapses nervosas para que aquilo seja de longo prazo. Um asfalto no meio do mato demora muito mais tempo para o mato crescer em cima dele e você perder aquele caminho. Então é isso que a gente vai fazer com as nossas sinapses, com os nossos caminhos. A gente vai ter uma mudança estrutural, que você vai conseguir por longo prazo ter aquela memória sem mexer nela. Só que para isso é preciso abrir a mata, bater a terra, criar a estrutura do asfalto e construir em tempos específicos. E isso, basicamente, foi a vida dessas duas personalidades, enfim, de estudo para chegar nesse ponto, do Hermann Ebbinghaus e do Donald Hebb. Perfeito? Então a gente já tem pronto isso,
de quando fazer a revisão. Uma coisa que pouquíssima gente sabe. Tá? E que é um processo involuntário e inconsciente, não tem como a gente simplesmente fugir disso. Tá? Primeira coisa que a gente sabe, logo após fazer a recapitulação mental para evitar aquela perda de 70%. Tá? E adiante a gente vai ver como construir essa estrutura e quando fazer as revisões e como fazer e qual o posicionamento mental.